Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que eu vos trago hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 1 em diante, que vai nos dizer: E depois disse Deus a Jacó: Levanta-te sobre a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Senhor, que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mandai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as recardas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Este é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Amém, meus irmãos? A palavra de hoje nos vai relatar um fato que aconteceu ali no Velho Testamento, no livro de Gênesis. Aqui a gente vê que Jacó estava em uma situação que ele estava ali fugindo de um povo que o próprio filhos dele provocaram que esse povo viesse de encontro a ele para fazer algo com eles que eles já tinham feito ali em Siquém. A Bíblia vai dizer que o rei daquela cidade de Siquém e seu filho, chamado Siquém, tinha o mesmo nome da cidade, ali ofereceu uma festa e foi convidado Jacó e seu povo. Jacó foi convidado para esta festa e sua filha, a única filha que ele tinha, Diná, também estava nesta festa. A Bíblia vai nos relatar, se a gente for ver aqui nos capítulos 34, a gente vai ver que Diná foi ali estuprada pelo este filho do rei, que se chamava Siquém, o mesmo nome da cidade. Então, quando seus irmãos soube daquilo, eles fizeram um acordo que aquele povo não poderia ficar na linhagem do seu povo sem que eles fossem circuncidados, que naquele tempo tinha que circuncidar. E para evitar algo maior, que seus irmãos já tinham ido lá na cidade, queimaram a cidade toda, para não fazer algo com aquele povo daquela cidade, que o filho do rei tinha violentado a Diná, filha de Jacó. Fizeram um acordo: todos os homens daquela cidade de Siquém tinham que ser circuncidados para se tornar um só povo. E muito bem, o rei falou, o filho falou, e aquele povo obedeceu. Então, os filhos de Jacó aproveitou que aquele povo estava ali fraco, sem força, que eles foram todos os homens circuncidados. Ele aproveitou, entrou na cidade, mataram aqueles homens, queimaram tudo, levaram as mulheres e levaram os filhos e as filhas daquele povo como escravos.
Então, imediatamente, aquela outra nação se juntaram para destruir o povo de Jacó, o povo de Deus, o povo escolhido. E aqui agora a gente vê que Jacó está fugindo daquele lugar que ele montou o acampamento. Mas a Bíblia no capítulo 35 vai nos relatar: Deus manda a Jacó a Betel e a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sob a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Olha o que Deus falou para Jacó. Pediu para Jacó levantar um altar em uma cidade quando ele estava fugindo da face do irmão dele, Esaú. A Bíblia vai dizer que então Jacó e a sua família e todos os que com ele estavam, então disse Jacó à sua família e tudo com que ele estava: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purifica-vos e mudai as vossas vestes. Observe que Deus aparece para Jacó e pede para que ele levantasse um altar para ele. Jacó agora reúne toda a sua família e pede que para aquela família dele tirar todos os deuses estranhos, ou seja, aquelas imagens que até mesmo ali no meio do povo de Deus tinha gente que cultuava outros deuses. Tinha imagens quando Deus disse para não cultuar Deus feita pela mão de homem. Quando Deus aí dá alguma diretrizes a Abraão, quando Deus chama Abraão, ele separa Abraão da terra que ele estava, da sua parentela, e disse a Abraão que ia mostrar uma terra a ele, ia dar uma terra a ele que emanava leite e mel. Tirou Abraão da sua parentela. Agora passa a vez de Abraão, chega Isaac. A mesma promessa Deus fez para Isaac. E agora esta promessa está se pendurando até Jacó. E agora Jacó está em uma situação difícil, que ele estava fugindo de uma nação que certamente iria matar eles. Mas agora Deus aparece para ele e diz: olha, eu quero um conserto. Aí no seu meio tem pessoas que não me servem de todo o coração. Trazendo este contexto para a realidade que eu e você estamos vivendo hoje, a gente pode ver como o profeta Isaías diz, no livro de Isaías, que este povo me adora com a boca, mas o coração está longe de mim. Agora Deus chama Jacó para fazer um concerto com ele. E Jacó agora chama sua família. Olha que interessante, Deus pede a Jacó que faça um altar. Não seria mais fácil Jacó pegar no lugar que Deus pediu e fazer um altar para Deus? Mas Jacó agora chama sua família, reúne todo aquele povo que estava com ele e pede para tirar os deuses estranhos que havia no meio de vós e purifique-vos e mudai as suas vestes. Olha que interessante, todas as vezes que nós vamos fazer algo para honrar e glorificar Deus, nós temos que fazer de acordo com como está a nossa vida, de acordo com aquilo que Deus vai se agradar. Ele foi o chefe de família, ele foi o líder ali daquela família, ele chamou a sua família para o concerto, para que tirasse do meio dele aquelas estruturas feitas por mão de homem. No meio do povo de Deus tinha pessoas que estavam impuras. E Jacó disse: já que eu vou fazer algo para Deus, já que eu vou fazer um altar para Deus, eu tenho
que santificar este povo, eu tenho que purificar este povo, essas vestes deste povo têm que ser trocadas, porque Deus é santo. As vestes aqui significa tirar aquilo que está nos agradando para fazer a vontade de Deus, que é esta que é perfeita e boa, agradável, a vontade de Deus. Jacó poderia ele ir só, levantar o altar e fazer o altar, mas Jacó pensou na família. Como é que ele ia servir a Deus naquele lugar, sendo que a família dele estava ali fazendo algo que desagradava a Deus? E nós temos que parar para analisar, porque nós que falarmos que somos servos de Deus, fazendo algo que Deus não está se agradando. Por isso que Deus fala a Jacó: eu quero que você vá e levante um altar para mim. E Jacó agora traz a família para um concerto. E a Bíblia vai dizer: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. E trazendo isso para a nossa realidade, é tirai aqueles costumes, tirai aqueles pensamentos, tirai aqueles desejos que não está agradando a Deus. Jacó, em outras palavras, está dizendo: olha, tire tudo que vocês sabem que não agrada a Deus. E ele vai mais além, quando ele vai dizer que está no meio de vós, e purifique-vos, e mudai as vossas vestes. Purificar, ter pensamento puro, ter um coração puro e um espírito reto, inabalável, que é o Espírito Santo dentro de nós. Mudar nossas vestes, aquilo que a gente quer fazer, que é do nosso eu, mas Deus não se agrada, porque não foi Ele que mandou. E agora Jacó chama o povo, chama a família, para que eles se purifiquem. Para servir a Deus, meus irmãos, nós temos que nos purificar. A própria palavra vai nos ensinar, a própria palavra vai nos dizer: segue a paz por todo e a santificação, sem a qual ninguém haverá a Deus. Se nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Paulo vai dizer: olhe, não ande como de outra hora você andava, mas prossiga para a frente, para o alvo que é Jesus Cristo. Antes nós andávamos em um caminho tortuoso, antes nós andávamos fazendo a nossa vontade, porque não conhecíamos ao Deus Todo-Poderoso. Mas hoje, eu e você que é servo de Deus, conhece esse Deus maravilhoso. E aqui a Bíblia está nos dizendo: olhe, purifique e mudai as vossas vestes. E no 3 ele vai nos falar: e levantamos-nos, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Olha, antes de fazer o altar, ele chama aquele povo para o concerto e ele diz: levantai-nos e subamos a Betel, porque ali eu farei um altar ao Deus que me respondeu. Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa ninguém em confusão, em conflito. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Às vezes, eu e você estamos orando, clamando, ali pedindo, suplicando, e às vezes nós não ouvimos a voz de Deus, mas o silêncio de Deus é uma resposta. Quando a Bíblia vai dizer: esperei com paciência, e ele inclinou seu ouvido e ouviu o meu clamor. Nós temos que esperar com paciência, porque aqui Jacó está dizendo: eu vou fazer um altar para o Deus que me respondeu. Num dia da minha angústia,
Olha que ele vai lembrar para aquele povo: olha, tire de você os deuses estranhos, se purifique, mude as suas vestes, porque eu vou fazer um altar e eu quero que vocês participem, porque o altar que eu vou fazer é para o Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E como estamos, nos colocamos diante deste Deus. Naquele tempo, o altar que Jacó fez foi um altar de pedra, mas hoje o altar que Deus quer que a gente dê para Ele é o altar do nosso coração, é o nosso coração limpo e puro para que Jesus Cristo entre e faça morada e nós cearmos com Ele e Ele conosco. Hoje o altar é a nossa vida, é o nosso coração. Hoje o que tem que nos purificar é a nossa mente, é o nosso entendimento. E não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformais pela renovação da palavra, para aceitar a grande, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus quer hoje que nós nos purifique é a nossa mente. O altar que Deus quer hoje é o altar do nosso coração, porque no nosso coração não pode ter algo que possa ser dividido com Jesus Cristo. Porque a glória de Deus, Ele não divide com ninguém. A glória, a honra e o louvor é dele. Por isso que ele fala aqui para Jacó: levante, vá lá em Betel, faça o altar. Mas agora Jacó vê que aquele povo não está de acordo com o que Deus pediu para ele, e agora ele vai e pede para que aquele povo se purifique. E muitas das vezes, o que tem que ser purificado na minha e na sua vida é a nossa mente, é o nosso comportamento. Nossas vestes têm que ser trocadas, porque foi lavada pelo sangue do Cordeiro, que nos purificou de todos os nossos pecados. E às vezes continuamos com as vestes sujas. Às vezes continuamos com aqueles pensamentos que não agrada a Deus. E Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Purifique, mude as suas vestes. E a palavra continua dizendo que Jacó disse: Deus me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Não só Deus respondeu ele no lugar na hora da angústia, mas Deus continuou caminhando com ele pelo caminho que ele tem andado. E agora, como eu falei, neste versículo aqui, Jacó está fugindo de algo que seus filhos cometeu para vingar a honra da sua irmã. Muitas das vezes falamos e fazemos coisas sem medir as consequências daquilo que vem depois. Podemos escolher se vamos pecar ou não, mas não podemos escolher a consequência daquele pecado, as consequências daquele erro, porque a palavra de Deus é bem clara: tudo aquilo que eu e você plantar, nós vamos colher. O plantio, ele é opcional, mas a colheita, ele é obrigatória. Nós plantamos se nós quisermos, mas a colheita nós temos que colher. Nós não vamos escolher aquilo que a gente vai colher, porque nós temos que plantar o amor para colher o amor, mas quem planta ódio não pode colher amor. E o que você está plantando? Porque você, como eu, vamos colher um dia. E a palavra continua dizendo: então deram a Jacó
todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as recardas que estava em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha, quando Jacó disse: vamos, purifique-se, mude suas vestes, eu vou levantar, vamos levantar um altar para Deus, porque Ele apareceu para mim no dia da minha angústia, Ele tem andado comigo pelo meu caminho. Aquele povo imediatamente pegou aqueles deuses estranhos, aquelas imagens que eles cultuavam e deram para Jacó, e pegaram as argolas, o que tinha nas orelhas, e deram para Jacó. E Jacó agora vai e escondeu debaixo do carvalho que estava ali em Siquém, porque foi de lá que veio toda a atrocidade que aconteceu na família de Jacó. Então ficou enterrado ali. Toda maldade, tudo que não agrada a Deus, ficou enterrado ali. A mesma coisa é quando acontece na nossa vida, quando nós confessamos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Aquilo que é de ruim tem que ficar enterrado, porque a própria palavra vai falar lá em Coríntios: eis que tudo que era velho se fez novo, e tudo que era velho se fez novo. Então nós temos que ser uma nova criatura. E a palavra continua dizendo que aquilo que era velho, a nova criatura tem que suprir a necessidade daquilo que era velho. A palavra continua nos dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo que era velho se fez novo. E é isso que Jacó está dizendo: vamos fazer algo novo daqui para frente. Vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Enterre aqui os seus deuses estranhos, os seus maus costumes, seus maus pensamentos, os desejos que não agradam a Deus, o velho homem, para se revestir de uma nova criatura. A palavra nos ensina dessa maneira. E a palavra vai nos dizer: e partido o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Olha que coisa maravilhosa, de quando ele agora pega aqueles deuses estranhos, aquilo que não agrada a Deus, e coloca ali debaixo daquela árvore. O que vai acontecer? Deus agora pega e começa a agir a favor daquele povo, e não deixou que aquela outra nação alcançasse a família de Jacó. Deus deu o livramento, porque Jacó obedeceu. Jacó agora podia seguir o seu caminho até chegar em Betel, que é em Canaã, e fez o altar que Deus pediu para que ele fizesse. Agora Deus estava protegendo, porque ele obedeceu. E porque conosco não pode ser da mesma forma. Só é eu e você obedecer a palavra de Deus. Obedecer o que Deus manda que eu e você façamos. Porque Ele nunca vai pedir algo que eu e você não conseguimos fazer. Muitas das vezes nós queremos fazer além do que Deus manda que a gente possa fazer. Muitas das vezes pensamos em ouvir a voz de Deus, estamos ouvindo a nossa própria consciência ou voz de homem, e estamos com as vestes ainda sujas. Estamos impurificados e queremos fazer de qualquer maneira as coisas para Deus. Queremos dar um altar sujo para Deus. Mas Deus é santo.
A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse 22:11, quem é limpo, se limpe-se mais, quem é sujo, se suje-se mais, quem é santo, se santifique-se mais. Deus é santo e procura pessoas limpas de coração, pessoas que saia da sujeira que o mundo o oferece. Quando a palavra está dizendo em santificação que nós somos santos, ele quer dizer que nós somos um povo separado. Não podemos nos misturar com a imundícia do mundo, com o resto do mundo, com as iguarias que vêm do mundo, da mesa de Nabucodonosor. Não podemos comer o resto, porque Deus quer nos dar o melhor desta terra. A gente vê ali que quando aquele eunuco chama aqueles jovens e ali está no meio Daniel e ele oferece o que vem de melhor da mesa do rei, o vinho, a carne, tudo que vem de melhor. Daniel decide não se contaminar, porque aquilo ali era oferecido para os deuses daquela época, para Baal, para aqueles deuses que existiam naquele tempo. E Daniel decidiu não se contaminar. E a gente vê o resultado. Deus deu a Daniel sabedoria, visões, e Daniel foi um homem bem próspero, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem muito amado, que Deus amava Daniel, porque Daniel, mesmo vendo o povo sendo exilado, mesmo ele vendo seus pais ali, seus irmãos sendo mortos, mas ele decidiu não deixar de servir a Deus. E aqui a palavra vai nos dizer que partido o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram após os filhos de Jacó, porque ele obedeceu, porque ele tirou os deuses estranhos daquele povo, ele fez com que aquele povo se purificasse, ele fez com que aquele povo tivesse a consciência de renunciar àquilo que não estava agradando a Deus, e Deus deu o livramento. E a palavra continua dizendo, e chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, e ele todo o povo que com ele havia, não se perdeu um daqueles que estava com Jacó, não se perdeu, porque a graça de Deus alcançou todos que ali estavam. A graça, a misericórdia de Deus foi ali e alcançou aqueles que renunciaram, que se purificaram, que mudaram as suas vestes. E a palavra finaliza dizendo, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Olha que maravilha! Deus, no versículo 1, pede para que Jacó levantasse, fosse para Betel e levantasse um altar. Jacó chama sua família, chama seu povo, faz com que aquele povo deitasse aqueles deuses estranhos, mas aqui a palavra diz que tinha um povo que estava ao redor dele para fazer o mal para ele, para matar aqueles que foi escolhido, porque cada um dos filhos de Jacó virou uma tribo. Mas aqui no versículo 7, quando Jacó chama o povo para o concerto, aconteceu o que Deus disse que ia acontecer. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel,
porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Olha que coisa maravilhosa. Jacó vai dizer: e levantamos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Olha, no dia da angústia, no dia que o irmão estava perseguindo Jacó ali em Betel, ele agora retorna para aquele lugar, agora não mais angustiado, mas para levantar um altar para Deus, com coração limpo, com coração puro, com suas vestes mudadas. Meus irmãos, para servir a Deus, para fazer o ID, para pregar o Evangelho, nós temos que nos purificar. Nós temos que mudar nossas vestes. Nós temos que deitar os deuses estranhos, que hoje não é um amuleto que aquele povo carregava, não a argola que aquelas mulheres carregavam, mas hoje os deuses estranhos significa pensamentos que não agradam a Deus, comportamentos que não agradam a Deus, vestes que não agradam a Deus, e mudaram as suas vestes. Linguajar torpe que não agrada a Deus. Como estamos servindo a esse Deus maravilhoso? Como é que está a nossa consciência? Será que estava aqui neste povo aqui? No meio do arraial, no meio do povo de Deus, com coisas que Deus não se agrada, mas Deus deu uma chance para este povo largar tudo que não servia a Ele, e agora Deus deu o livramento e este povo chegou até Betel, que é Canaã, e conseguiram fazer um altar. Agora um altar limpo, agora um altar digno de Deus está ali naquele lugar, que é o nosso coração. Que esta palavra possa fazer guarita no meu e no seu coração, e que essa reflexão sirva para que a gente pare e pense: como está o meu altar para aquele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o general de guerra, chegar e sentar e cear comigo e eu com ele. Que o Espírito Santo de Deus possa completar nesta palavra o que faltou ao meu e ao seu coração. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.